Eu aposto que você deve estar se perguntando: o que Dostoiévski tem a ver com jogos de azar? Sim, tem muito mais do que você possa imaginar. Hoje vamos analisar a história de Alexei Ivanovich, personagem fictício do livro O Jogador, de Fyodor Dostoiévski, e a psicologia por trás deste vício que perturba a condição humana há centenas de anos. Publicado em 1866, O Jogador foi escrito em apenas 26 dias para honrar uma dívida de Dostoiévski com sua editora. O romance traz experiências do próprio escritor, que, assim como os personagens desta história, enfrentou e sofreu com o vício em jogos de azar. Dostoiévski, já naquela época, também era um viciado, assim como essa multidão de hoje em dia, viciada no famoso jogo do tigrinho e nas bets esportivas. Mas afinal, por que somos tão atraídos pelo risco, mesmo sabendo das consequências? Alexei Ivanovich, protagonista de O Jogador, de Fyodor Dostoiévski, começa sua jornada no mundo dos jogos de azar com uma fascinação incontrolável. Para ele, a roleta representa uma ilusão de liberdade e poder. Quando ele joga, se sente no controle da situação, como se pudesse dominar o destino. Essa atração irresistível de Alexei é o início de um ciclo vicioso do personagem. Nos dias atuais, os jogos de azar virou literalmente uma febre em nossa sociedade. A cada dia que passa, mais pessoas se afundam nesse tipo de prazer momentâneo ou a falsa ilusão de receber grandes valores de maneira rápida e fácil. O que acontece é que esses jogos de azar operam com o princípio de recompensa intermitente. Isso significa que a recompensa, seja ela em dinheiro ou a sensação de prazer, é dada de maneira irregular e imprevisível. A incerteza sobre quando a próxima recompensa vai acontecer cria um reforço positivo intermitente, que é extremamente eficaz em manter o comportamento do viciado. No romance de Dostoiévski, Alexei se vê preso ao jogo. A cada vitória ele se sente invencível, mas a cada perda, a necessidade de continuar a jogar ainda é mais forte. Ele começa a acreditar que a próxima rodada é a chance de recuperação. A ilusão de controle o domina. Ele se vê preso em um ciclo sem fim. No livro ele tenta justificar suas apostas dizendo: eu pensava que, se apostasse mais, poderia recuperar tudo que tinha perdido. Apenas mais uma vez, mais uma rodada e tudo iria se acertar. Esse pensamento viciado, onde uma próxima aposta seria a salvação, é um reflexo do que muitos viciados experimentam. O jogo não é só sobre ganhar dinheiro, mas um ciclo que envolve profundamente a distorção da realidade, a perda de sentido e o valor do próprio dinheiro em jogo. O cérebro humano é fortemente influenciado pela dopamina, um neurotransmissor relacionado à motivação, prazer e recompensa. Quando alguém experimenta uma recompensa, o cérebro automaticamente libera a dopamina, criando uma sensação imediata de prazer. Nos jogos de azar, a cada vitória, mesmo que pequena, é uma oportunidade para o cérebro liberar dopamina, criando um ciclo de prazer e desejo por mais recompensas. O problema surge quando esse ciclo se torna vicioso. Como as recompensas nos jogos de azar são frequentes e emocionantes, o cérebro começa a associar o comportamento de apostar como uma sensação de prazer imediato. Isso faz com que os jogadores busquem cada vez mais essas recompensas instantâneas, fazendo com que percam a noção e os valores envolvidos. Isso pode se tornar um verdadeiro abismo. Para Alexei, o jogo não é apenas uma fuga, mas também um espelho de sua própria vida. Cada giro reflete uma busca por algo grandioso, uma tentativa de escapar da mediocridade. Como ele mesmo diz: eu não me importava com mais nada, nem com minha honra, nem com meu futuro. O único pensamento que me ocupava era o jogo. A obsessão por apostar é a expressão de uma crise interna, a incapacidade de lidar com as limitações da vida. No fundo, Alexei está buscando algo além do jogo. Ele busca sentido, um sentido que acredita poder encontrar na vitória.
mas que na verdade o afasta cada vez mais de si mesmo. Fortemente influenciado por Polina, enteada do general para quem era tutor, Alexei era loucamente apaixonado por ela. Ele iniciou no mundo das apostas após um pedido de Polina, onde ela mesma cedeu seu próprio dinheiro para Alexei jogar para ela. De certa forma, Alexei queria mostrar alguma virtude ou impressioná-la com grandes ganhos. Porém, com o passar do tempo, ambos foram tomados pelo vício de jogar e logo não conseguiram mais controlar suas próprias ações e emoções. A obsessão de Alexei por Polina e pelo jogo se transforma em autodestruição. Ao se apegar à ideia de que a próxima rodada será grandiosa e enfim poderia ganhar a atenção de Polina, ele se vê afundando mais e mais em um ciclo de perdas e decepções. A vitória que antes parecia a chave para a sua liberdade, agora se torna tão efêmera quanto a derrota. Ele está preso não apenas ao jogo, mas à própria ilusão de que algo externo pode salvar a sua vida e mudar o seu destino. Dostoiévski consegue, como poucos, transmitir esse vazio do comportamento humano que desde sempre caminha lado a lado com a humanidade. Essa dinâmica é familiar para muitos que lidam com os vícios, não apenas os jogos de azar, mas vícios de qualquer esfera, que inicialmente parece inofensivo, como diria o saudoso Chorão, parecia inofensivo, mas te dominou. A maioria das pessoas entram nesse mundo apenas por diversão ou acompanhar um determinado ambiente, mas aos poucos se vê num abismo sem fim. Na psicologia, isso é frequentemente associado ao conceito de busca por sensações, onde os indivíduos buscam experiências que os desafiem ou os façam sentir algo intenso, como uma maneira de fugir da monotonia ou da insatisfação emocional. E esses cassinos online sabem de todo esse contexto psicológico e são criados exatamente baseados nos padrões comportamentais do ser humano. Por isso o indivíduo, assim como Alexei, entra em um ciclo sem fim e a tendência é que se afunde mais e mais a cada dia, a cada rodada. Alexei parece perder a capacidade de agir de forma racional, totalmente dominado pelo seu vício, o que reflete a tragédia central da obra, a autodestruição de um indivíduo que busca incansavelmente a satisfação imediata e o desejo de aprovação de Polina. O que ele não consegue entender é que o verdadeiro controle não está no jogo. Ele está na aceitação das limitações humanas e na capacidade de encontrar significado nas pequenas coisas, nas relações e na própria capacidade de lidar com a incerteza da vida. Ele nunca será livre enquanto continuar a tentar dominar o que é incontrolável. Dostoiévski, que conhecia o vício em jogos de azar de maneira íntima, constrói Alexei como um reflexo de suas próprias lutas internas. Ele que, apesar de ser um escritor reconhecido mundialmente, com obras que até os dias de hoje são base para a literatura e filosofia, lutou contra esse vício que ao longo da vida sempre o manteve em situação financeira apertada. A história nos força a perguntar: o que buscamos no risco? É a adrenalina? A esperança de redenção? Ou é apenas o desejo de escapar da mediocridade? O romance termina com Alexei em uma espécie de estado emocional existencial fragmentado. Ele se encontra em um momento de profunda angústia e decepção. Ele sente que, embora tenha experimentado alguns momentos de prazer e satisfação, esses momentos são fugazes e não trazem uma verdadeira solução para a sua vida. Seu vício, como o de muitos vícios humanos, é um sintoma de algo mais profundo, a busca desesperada por significado em um mundo caótico. A história de um jogador nos força a refletir sobre a nossa própria relação com o risco, com o desejo de controle e com as nossas buscas incessantes por algo que nos dê sentido e segurança. No fundo, todos nós temos um pouco do comportamento de Alexei, que vive na busca desesperada de algo que nos liberte. Mas talvez o que realmente precisamos seja aprender a aceitar a incerteza, a imperfeição e a fragilidade da condição humana. O vício em jogos de azar atualmente vem se alastrando em nossa sociedade e literalmente destruindo milhares e milhares de famílias.
Hoje em dia, com o cassino na palma da mão, esse vício se torna extremamente perigoso. E Dostoiévski, há quase 200 anos atrás, nos mostra que o comportamento humano desde sempre é propenso a buscar recompensas rápidas e fáceis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. O link deste livro está na descrição, caso você queira conhecer essa obra fantástica de Dostoiévski. E lembre-se, o que buscamos no risco pode revelar muito sobre o que realmente estamos tentando escapar. Até o próximo vídeo.